Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você. Antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, gostaria que você fechasse os teus olhos, por favor. Orasse assim comigo, dizendo: Deus, fala comigo, muda a minha vida através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 19. Juízes 16, 19. Abra aí, por favor. Juízes 16, 19. Pode pegar aqui. Você vai me ajudar aqui. Passa uma vergonha. O Raduca passou até lá os pés do meu cedo. Que coisa. Quem me ajuda esses meninos acham que eu fiz aí, porque eles não. Juízes 16, 19. Capítulo 16, versículo de número 19. Vamos, gente. Arrastando o pé aí. Tem mais gente subindo aí, Daniel? Tem mais gente subindo? Tem? Mas é gente. Essas aí tem mais. Zerou? Espera ela zerar. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Livros de Juízes, capítulo 16, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Diga assim comigo: foram cortadas as 7 tranças do seu cabelo. Nessa manhã eu quero compartilhar com você, diga assim comigo, a história de Sansão. Fala com quem está do seu lado. Agora, o seu nome é Sansão. Pergunta para ela qual é o nome dela. Responde.
Qual que é seu nome? Fala assim comigo, meu nome nesta manhã é Sansão. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu quero compartilhar com você a história de Sansão em Juízes, capítulo 13, versículo de número 2. É uma folha para trás. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes 13, 2. Certo homem de Zora, chamado Manoá, da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem bebida fermentada, não coma nada impuro, não passará navalha sobre a cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Deixa a sua Bíblia aberta, olha aqui para mim, por favor. A Bíblia fala que um anjo apareceu. O que apareceu? Apareceu um anjo para uma mulher e disse para aquela mulher: você é estéril, mas Deus vai dar a você um filho. Diga assim comigo: um filho gerado por Deus. A Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e diz para a mãe de Sansão: você é estéril, mas você vai gerar um filho, e esse filho que você vai gerar, fala assim comigo, o cabelo dele não pode ser cortado, ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode comer qualquer alimento. Diga assim comigo, pois ele será nazireu. Diga assim comigo, nazireu, nascido de Deus. Qual é o seu nome? Ele falou seu nome. Qual é o seu nome? Então, Sansão, que está aqui nessa manhã, a Bíblia fala que você nasceu pela vontade de Deus. Levanta a mão direita e diga assim comigo: eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu sou um milagre, uma promessa, a vontade de Deus aqui nesse mundo. Eu não posso viver a vida no erro, no pecado, bebendo, fumando, usando droga. Diga assim comigo: não é para mim. Diga bem forte: eu sou nazireu, nascido de Deus. Eu sou um milagre. Se você crê, aplaude esse Deus em nome de Jesus. A Bíblia fala que Sansão era a promessa de Deus para libertar o povo de Deus. E nessa manhã está aqui esse Sansãozinho, barrigudinho, pequenininho, que vai representar. Quem que é ele? Sansão. Diga assim comigo: ele vai estar me representando. A Bíblia fala que Sansão era um milagre. Sansão era o quê? Milagre. E milagre não se explica. Se você conseguir explicar o milagre, não é milagre, porque o milagre não se explica. E a Bíblia fala que Sansão nasceu, e ele nasceu pela vontade de Deus. Sansão, ele não podia beber bebida alcoólica, Sansão não podia fumar, Sansão não podia usar droga, Sansão não podia se prostituir. Sansão era a promessa de Deus. Coloca a mão no coração e fala assim comigo: eu sou a promessa de Deus. As coisas do mundo não faz parte da minha vida. E a Bíblia fala que Sansão, ele era um homem que Deus escolheu para fazer a diferença. Amém?
Sansão nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. E a Bíblia fala, quando nós lemos em Juízes 17, 19, que sobre Sansão, diga assim comigo, havia 7 tranças. Quantas tranças? Quando Sansão ele completa 12 anos. Quantos anos que ele completa? A Bíblia fala que o pai de Sansão, a mãe de Sansão, leva Sansão ao templo. Por quê? Porque toda criança, todo judeu e israelita, quando ele completa 12 anos, ele tem sobre ele, diga assim comigo, a responsabilidade espiritual. Com quantos anos? Desde quando Sansão nasceu até ele completar 12 anos, ele foi instruído, ele foi ensinado para servir ao Deus Todo-Poderoso. Diga assim comigo, com 12 anos, a responsabilidade espiritual era dele. E como a Bíblia fala que o cabelo dele não poderia ser cortado, quando ele está com 12 anos, o cabelo dele estava grande. O cabelo dele estava grande. E havia quantas tranças? Quantas? E por que 7 tranças? Ou vai reduzir, mas você fica quietinho aqui, tá? Vou te explicar por quê. Eu fiz isso aqui ontem, era 3 horas da manhã, para tentar fazer você compreender o que estava sobre Sansão. Então, pode ser Sansão. Quantas tranças que ele tinha? 7. Por que 7? A Bíblia fala que Deus tem 7 nomes. Quantos nomes que Deus tem? 7. Deus tem quantos nomes? 7. Sansão tinha quantas tranças? 7. Quando Sansão nasceu, ele nasceu para fazer a vontade de Deus. Levanta a mão e diga assim comigo: eu nasci para fazer a vontade de Deus. Fala com quem está do seu lado: você nasceu para fazer a vontade de Deus. Se você crê, aplauda esse Deus. Você é uma promessa do Senhor. Você nasceu para fazer a vontade dele. Sansão, ele tinha 7 tranças. Diga assim comigo: cada trança representava os 7 nomes redentores do Senhor. Então, sobre a cabeça de Sansão, a primeira trança, diga assim comigo: Jeová Tsidkenu, Deus da justiça. Jeová Shalom, Deus da paz. Jeová Rafá, Deus que cura. Jeová Jiré, Deus provedor. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Samá, Deus presente. Jeová Nissi, o Deus da vitória. Levanta a mão direita e diga assim comigo: a presença do Senhor, a graça do Senhor, a paz do Senhor. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim comigo: está sobre a minha vida. Os nomes de Deus, a presença de Deus que estava sobre Sansão, também está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aplauda ele em nome de Jesus. Creia que a presença do Senhor está sobre a sua vida. E a Bíblia fala que Sansão, desde os seus 12 anos, havia sobre a sua cabeça 7 tranças, que representava os 7 nomes redentores de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E a Bíblia fala, diga assim comigo: Sansão, tendo Deus sobre a sua vida, diga assim comigo: Sansão era juiz de Israel, o mais forte, matou um leão
com as suas mãos matou 30 gigantes, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Diga assim comigo: Sansão arrancou o portão de uma cidade e carregou sobre os seus ombros. Sansão, ele era o mais forte. Sansão era o mais, diga assim comigo: Sansão tinha tudo que ele queria, porque Deus estava sobre a vida dele. Quando Deus está sobre a sua vida, as coisas dão certo para você. Quando Deus está sobre a sua vida, as coisas dão certo sobre a sua casa. Quando Deus está sobre a sua vida, tudo aquilo que você quer acontece. Assim era com Sansão. Quando as 7 tranças estavam sobre a sua cabeça, quando os 7 nomes redentores de Deus estavam sobre a vida de Sansão, tudo que Sansão queria, Deus realizava. Diga assim comigo: se Deus estiver comigo, se a minha vida estiver nas mãos de Deus, tudo vai dar certo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sansão, ele era o cara. Aonde Sansão chegava, tudo dava certo. Apareceu um leão. A Bíblia fala que Sansão, com as próprias mãos, ele pega a boca do leão, rasga o leão com as mãos. A Bíblia fala que Sansão chega perante uma cidade, ele arranca os portões da cidade e sai carregando sobre as suas costas. Não havia homem forte como Sansão. Ele sozinho, ele derrotou 1000 inimigos. Todos os problemas que Sansão tinha, Deus estando com ele, tudo dava certo. Faz assim, Sansão, fala assim: eu sou forte. Eu sou forte. Nossa, Sansão. Vai de novo. Eu sou forte. Faz igual um leão. Não, isso não. Eu sou forte. Eu sou forte. Tá igual um gatinho, esse leão. Falando muita coisa. A Bíblia fala que o Senhor estava com Sansão. O Senhor está com? Fala forte: o Senhor está comigo. O Senhor está com você também. Amém? Mas aconteceu um fato na vida de Sansão. Diga assim comigo: a desobediência. Sansão, ele cresce, ele começa a procurar uma esposa para se casar. Sansão, ele era de Deus. Sansão, ele era de Deus. Mas ele começa a procurar uma esposa para se casar, para se relacionar, que não era de Deus. Sansão, ele tinha tudo aquilo que ele queria. Mas quando ele chega na fase adulta, ele escolhe uma pessoa errada. A Bíblia fala que Sansão, ele era hebreu, temente ao Senhor. Ele sai da sua terra, ele sai do meio das pessoas que eram de Deus, e ele vai procurar uma mulher para se relacionar no povo dos filisteus. Diga assim comigo: Sansão servia a Deus. Os filisteus serviam a Dagom, ao diabo. Quando Sansão, ele sai do meio das coisas de Deus e começa a procurar as coisas do mundo, começa a procurar as coisas que não eram de Deus. Diga assim comigo: começa a dar errado a vida de Sansão. Quando Sansão estava fazendo a vontade de Deus, quando Sansão estava andando com as pessoas de Deus, quando a amizade de Sansão era pessoas de Deus, tudo estava dando certo. Quando Sansão, ele sai das coisas de Deus, quando ele começa a andar em lugares que não era para ele andar, quando ele começa a criar amizades que não era para criar, quando ele começa a se relacionar com pessoas que eram do mundo e não eram de Deus, a vida de Sansão começa a dar
errado. Ele vai até o povo filisteu que servia ao diabo, e ele fala que ele quer casar com uma mulher que não era de Deus. Diga assim comigo: ele desobedeceu o seu pai e a sua mãe. A Bíblia fala que Sansão chega para o pai e para a mãe dele e fala: eu quero me casar com uma mulher que não é de Deus. E o pai e a mãe de Sansão falam para ele: Sansão, há tantas mulheres de Deus aqui, há tantas pessoas de Deus aqui, escolhe uma mulher de Deus para você casar. E Sansão fala: não. Diga assim comigo: a minha desobediência aos meus pais traz sobre a minha vida grandes problemas. Diga comigo: a minha desobediência aos meus pais gera na minha vida grandes problemas. Fala para quem está do seu lado: não desobedeça o seu pai e a sua mãe, senão vai dar tudo errado. Você que gosta de desobedecer o seu pai, você que gosta de desobedecer sua mãe, sabe qual é o caminho que vai chegar? Do sofrimento, de dar tudo errado, das coisas acabarem na sua vida. Diga assim comigo: quando eu obedeço o meu pai, a minha mãe e a Deus, tudo dá certo. E a Bíblia fala que quando Sansão começa a desobedecer o seu pai e a sua mãe, há um versículo que eu quero que você leia junto comigo. Juízes 16, 21. Vamos ler o 20. Juízes 16, 20. Diga assim comigo: então ela chamou Sansão. Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono, saiu correndo. Diga assim comigo: mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Quando Sansão desobedece o seu pai e a sua mãe, a Bíblia fala que Deus, ele sai da vida de Sansão. Quando Sansão desobedece os seus pais, a presença do Senhor abandona Sansão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando ele obedecia, Deus estava. Quando ele começou a desobedecer, Deus foi embora. Você quer que Deus vá embora? Então tem que obedecer. E a Bíblia fala que Sansão ficou sem Deus. Pastor, por que Sansão ficou sem Deus? Por causa de relacionamentos errados. Amizades erradas faz Deus afastar de você. Conversas erradas faz Deus se afastar de você. Pessoas que não são de Deus e entram na sua vida faz Deus se afastar de você. Quando Sansão começou a viver as coisas do mundo, quando Sansão começou a andar com pessoa que bebia, que fumava, que usava droga, que mentia, que desobedecia, que fazia tudo errado, Deus foi embora. Quando Sansão obedecia o seu pai, a sua mãe, fazia as coisas de Deus, Deus estava com ele. Você quer que Deus ande com você? Você quer que Deus esteja com você? Não desobedeça. Não ande com pessoas erradas. Na escola, na faculdade, um relacionamento errado destruiu a vida de Sansão. Aquele homem que era forte ficou fraco. Aquele homem que tinha Deus na vida dele estava sem Deus. Aquele homem que era um nazireu, um milagre, aquele homem que era juiz, que era poderoso, a vida dele acabou. A Bíblia fala que quando os filisteus chegaram perto
de Sansão e não tinha mais sobre a vida de Sansão a presença de Deus, a primeira coisa que eles fizeram, eles arrancaram os 2 olhos de Sansão. Eles arrancaram os 2 olhos de Sansão. O que eles fizeram com os olhos de Sansão? Põe a mão nos olhos assim. Agora tira. Foi isso que aconteceu. Quando nós desobedecemos, a cegueira, ela vem sobre a nossa vida. Quando nós desobedecemos, nós não vemos mais as coisas erradas, nós achamos que tudo está certo, normal. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Está todo mundo fumando, eu vou fumar. Está todo mundo usando droga, eu vou usar. Eu fico cego, porque eu estou desobedecendo. E quando eu desobedeço, Deus sai da minha vida. E a Bíblia fala que aquele homem que tinha a presença de Deus, agora ele está derrotado, agora ele está fraco, a vida dele acabou. Mas Deus é um Deus de segunda chance. Amém? Deus é um Deus de segunda chance. Fique em pé no seu lugar. Levanta a sua mão direita. Fala assim: Senhor, eu preciso de mais uma chance para obedecer, para fazer a tua vontade. Não precisa abrir a sua Bíblia. A Bíblia fala em Juízes 16:22. Mas diga assim comigo: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Pode abaixar sua mão, fique em pé. 5 minutos, já vou terminar. A Bíblia fala que quando Sansão se arrependeu, Sansão se arrependeu, ele era nascido de, diga assim comigo, nazireu. Nascido de Deus. Ele era o quê? Nascido de Deus. Eu preciso de mais uma chance. Eu quero que o Senhor esteja sobre a minha vida novamente. Quando Sansão faz essa oração, a Bíblia fala que sobre ele novamente o cabelo dele, o Espírito do Senhor voltou para ele. Ele era nazireu. Sansão era o quê? Nascido de Deus. Pastor, como que eu faço para me tornar um nazireu? Como que eu faço para nascer de Deus? Hoje, para você nascer de Deus, para você ter a presença de Deus sobre a sua vida novamente, a Bíblia fala que eu e você precisamos passar pelas águas. Diga assim comigo: nazireu, nascido de Deus, é aquele que crê e é batizado. Quando Sansão se arrepende, a presença do Senhor volta para ele novamente. Se você quer se tornar nazireu de Deus, se você quer nascer de Deus de verdade, é necessário passar pelas águas do batismo. Diga assim comigo: para nascer de Deus é necessário passar pelas águas do batismo. Sansão tinha sobre ele a presença de Deus, porque ele era nazireu. Ele nasceu de Deus. Quem quer nascer de Deus? Quem quer a presença de Deus sobre a sua vida? A Bíblia fala: aquele que crê e for batizado é um nazireu, é nascido de Deus. Não faça como Sansão. Quando ele desobedeceu o pai e a mãe dele, Deus foi embora. Deus foi embora. Você quer que Deus vá embora? Não.
obedeça ao Senhor, obedeça ao seu pai, à sua mãe. Nesse momento eu quero orar com você, para você que deseja, assim como Sansão, nascer de Deus. Sansão, ele pediu perdão para Deus, pediu perdão para o seu pai, para a sua mãe, e quando ele entendeu que ele precisava obedecer, Deus voltou para ele. Amém? Coloque as duas mãos sobre o alto da sua cabeça, feche os teus olhos no seu lugar, comece a orar ao Senhor. Fala: Deus, eu quero que a tua presença esteja sobre a minha vida, assim como estava sobre a vida de Sansão. Eu não quero que o Senhor me deixe, eu não quero que o Senhor me abandone, eu não quero que o Senhor afaste de mim. Eu tenho que começar a obedecer ao meu pai, à minha mãe, a obedecer ao Senhor, para o Senhor não se afastar da minha vida. Eu preciso, Senhor, reconhecer que eu necessito nascer no Senhor, eu necessito passar pelo batismo, eu necessito ser o nazireu de Deus. Comece a falar com Ele no seu lugar, comece a abrir o seu coração para Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Pai, como Sansão nasceu do Senhor, como Sansão tinha sobre a sua vida a tua presença, que cada um que está aqui, meu Pai, receba os 7 Espíritos do Senhor sobre a vida dele nesse momento, meu Deus e meu Pai. Que não haja sobre nós a desobediência, que não haja sobre nós, meu Pai, aquilo que não preste, não provém do Senhor. Precisamos obedecer ao nosso Pai, à nossa mãe, obedecer ao Senhor acima de tudo. Que tudo aquilo, meu Pai, que não preste, não provém de Ti, saia da nossa vida. Levante as duas mãos aos céus, olha assim comigo, dizendo: Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida a tua presença. Eu declaro sobre a minha vida o Espírito da obediência. Pai, que o Senhor não se afaste de mim. Diga bem forte: meu nome é Sansão, eu sou nazireu, eu nasci de Deus. Se você crê, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, levanta a sua